Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área. Hoje eu estou com um advogado que é previdenciário e também é um advogado criminal e, além disso, psicólogo e cuida de crianças autistas. Hoje o tema é polêmico. Dr. Carlos Assis, vamos direto às perguntas no ping-pong que você do canal Daniel Dias está acostumado. Quais os sintomas de uma criança autista? Como se faz o diagnóstico correto? É a fala, o atraso na fala, a falta de interação e empatia. Tem diagnóstico? Sim. Pergunta que eu quero fazer para o senhor, se é verdade que alguns maridos rejeitam e abandonam suas mulheres com os filhos autistas. É comum as mulheres cuidarem sozinhas dessas crianças autistas? Bom, não é uma afirmativa, mas relatos dos meus pacientes em consultório, sim. Dr. Carlos Assis, há um tempo atrás foi mencionado que o jogador Messi poderia ser autista. Isso é verdade? Sim ou não? E o que acontece? Foi mencionado, mas hoje nega essa versão. Dr. Carlos Assis, o autista tem realmente direito previdenciário? Fica ligado nessa pergunta, se você tem uma criança autista, hein? Tem direito mesmo? Sim, tem esse direito. E, para finalizarmos, o autista, em sua adolescência, fica aflorado, com muito desejo sexual. Como alguns relatos mencionam isso, né, de psicólogos como o senhor, que cuidam de crianças autistas. Como funciona o comportamento deles quando se encontram em lugares fechados com muitas pessoas? Sim, esses adolescentes com o diagnóstico de autismo, ao estar aflorado ali, ó, o seu desejo sexual, ele não tem discernimento de local e como parar, devido à sua compulsão. Ok? Depois a gente vai falar mais o porquê que ele respondeu e deixou no ar. Agora vem o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dando o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Alô, meus amigos, agora é a hora do bicho pegar, tá certo? Agora é você ficar ligado aqui no canal Daniel Dias, porque eu quero apresentar o meu amigo, o Dr. Carlos Assis. Como eu havia dito, ele é advogado criminal e previdenciário e também psicólogo, é verdade, psicólogo. E a causa dele é nobre, por isso vale a pena você ficar até o final. Por quê? Porque tem muita gente aí que está falando de autismo, que é solidário ao autismo, que é isso, que é aquilo, mas não faz absolutamente nada. O cara tá fazendo pela causa realmente, de fato, e você, se ficar até o final, vai entender o porquê que ele está fazendo. Se apresenta aí, doutor Carlos. Sim, é um prazer estar aqui, estar divulgando. Quero parabenizar o trabalho de vocês. É uma oportunidade de falar um pouco a respeito do atendimento das crianças com aspecto autismo, como vai ser o tratamento e tudo mais. Sou advogado, atuo nas áreas previdenciária e criminal e também psicólogo. Sendo psicólogo e sendo advogado, eu não poderia deixar de atuar nas duas frentes, tanto no tratamento das crianças com autismo, quanto nos seus direitos também a requerer. Contudo, eu criei uma clínica na Leopoldina, no bairro de Olaria, onde através da equipe multidisciplinar, a gente pode realizar esse tratamento com valores acessíveis. Bacana demais. E olha, vale a pena porque, além dos valores acessíveis, ele é um cara de um coração enorme e pode conversar com você, Dona Maria, seu José,
de uma forma bem mais especial do que os valores acessíveis. Bom, vamos lá. A gente fez um ping-pong contigo, fizemos as perguntas e hoje vamos ter até uma interatividade das pessoas que estão mandando para mim aí alguma coisa aqui nas minhas redes sociais, estão falando comigo no Instagram, tá certo? Já deixei meu Instagram, Dandan21R. Gente, se gostou da entrevista, está gostando da entrevista, deixa o like, isso é muito importante, e comenta o que você acha desse assunto, tá? No espaço de comentários. Sabe por quê? Se você não deixar like e não comenta, sabe o que acontece? O algoritmo do YouTube não recomenda a entrevista e a entrevista fica lá, ó, esquecida. Ninguém fica sabendo que existe esse tipo de tratamento, tá certo? Que é acessível com o Dr. Carlos Assis. E aí, meu amigo, ao invés de você nos ajudar, você vai deixar passar batido uma oportunidade para pessoas que realmente precisam. Vamos lá. Dr. Carlos, quais eram os sintomas de um autista? Como se faz o diagnóstico correto? Fala aí pra gente aí, explica melhor o que o senhor explicou por alto. Sim, é importante ressaltar que o psicólogo ele não fez o diagnóstico. O diagnóstico é fechado pelo médico, um neuropediatra. Só ele poderá fechar o diagnóstico do aspecto autismo. Porém, nós, psicólogos e a equipe multidisciplinar, realizamos o tratamento ao qual vai melhorar essa condição das crianças com autismo. Eles vão conseguir interagir em sociedade, ter uma vida quase que normal, é isso? Sim, e também é importante ressaltar que o autismo não é considerado uma doença em si, e sim uma condição de vida. Através desse tratamento com a equipe multidisciplinar, ele poderá sim interagir, ter uma vida normal e seguir em frente como qualquer outra criança, não sendo atípica. Ok. Doutor Carlos, eu perguntei para o senhor se é verdade que os maridos rejeitam as suas mulheres com os filhos autistas. Haja visto que nós vemos aí crianças que não têm esse aspecto autismo, né? Crianças que popularmente ou de uma forma leiga são colocadas como crianças normais. Aí o senhor nos bastidores até falou para mim que estava errado essa colocação, o senhor vai explicar também isso aí. E a gente não fala isso de má intenção, ou fala isso com maldade, mas sim de uma forma leiga, né? Normal, isso e aquilo. Mas enfim, foi colocado aqui na segunda pergunta se é verdade que os maridos rejeitam e abandonam mulheres, se é normal isso, é comum isso, que tem filhos autistas, né? E aí é normal que essas mulheres criem as suas crianças autistas em carreira solo? Sim, sim. Nós já conhecemos as mães solos, né? E assim, ao ser diagnosticado que essa criança vai vir com aspecto autismo, o pai já tem aquela primeira rejeição. Eu costumo dizer que é uma coisa assim inconsciente. Ele não quer fazer isso, mas acaba ele ficando meio que frustrado porque o filho não vem interagir com ele. Lembrando que tudo isso é com base num relato de consultório. O filho não interage, o filho não tem que ter contato visual. Aí alguns pais, não generalizando, deixam essa esposa com o filho, abandonam, ou seja, não faz mais parte daquela família. Então isso é uma coisa comum de acontecer mesmo. Acontece. E esse termo leigo aí, normal, criança normal, que é uma coisa que deve ser até relativamente corriqueira, né, de ser falada, né? É assim, a gente tem que corrigir os termos, assim, alguns falta de conhecimento e outros com vícios de linguagem. A criança normal e não normal. A criança diagnosticada com um aspecto autismo é uma criança normal, porém com uma condição. Então o termo correto politicamente é criança atípica. Lembrando que algumas crianças até desenvolvem alguma habilidade. Uhum. Olha, como eu falei, hoje eu estou abrindo espaço aqui, no meu Instagram, por exemplo, eu estou abrindo espaço para algumas perguntas, né, de algumas pessoas que estão ligadas conosco agora, nesse momento, ao vivo. Lembrando que a gente está ao vivo na Rádio Tropical FM. Então, eu quero falar agora, vamos ver aqui a pergunta, que a Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo me pergunta aqui, deixa eu ver aqui direitinho, Dona Maria do Carmo, o que ela está perguntando. Olha, Dona Maria do Carmo pergunta qual tratamento ideal, se existe cura, né? Ela me pergunta isso, seria isso mesmo. Qual o tratamento ideal para crianças diagnosticadas, né? Autismo, né? Sim, sim. Certo? E se existe cura.
Dona Maria do Carmo, um grande beijo para a senhora. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Sim. Essa criança, ao ser diagnosticada com aspecto autismo pelo neuropediatra, ele vai confirmar se é o autismo leve, moderado ou grave. Uma vez com esse laudo em mãos, qual o tratamento correto? Através da equipe multidisciplinar, ou seja, vai ter ali a consulta do psicólogo, da fono, da psicomotricista, da psicopedagoga e a terapia ocupacional. Essas 5 terapias serão multidisciplinares, irão melhorar o andamento, a condição, ou seja, o atraso na fala, a fono vai poder atuar, o TO, dentre outros profissionais. Ou seja, falar em cura, então, seria realmente uma coisa leiga, né? Porque não há uma cura, há um tratamento para uma condição, um condicionamento melhor de vida. Exatamente, até porque não é considerado uma doença, e sim uma condição. Esse tratamento, sim, vai melhorar a vida dessa criança atípica. Ok. Vamos a mais uma pergunta. Lembrando que vocês podem falar conosco. Instagram Dandan21R, tá certo? É só perguntar, não tem errada. Olha, eu quero falar agora aqui, José Carlos Barbosa, aqui do Rio Comprido, hein? José Carlos Barbosa, deve ser amigo do Carlos, hein, Carlos? José Carlos Barbosa pergunta aqui, interessante pergunta dele, se é verdade que as crianças com o diagnóstico autismo desenvolvem algum tipo de habilidade. Sim, é verdade. Nós temos relatos e até presenciamos na hora do tratamento algumas crianças com o diagnóstico aspecto autismo, ou seja, as atípicas, elas têm um desenvolvimento diferenciado, ou seja, tem criança com 2 anos que já faz uma leitura bem avançada, os numerais também. A música desperta muito isso. Tem criança que já consegue tocar uma música e falar um outro tipo de idioma, ou seja, desenvolve sim alguma habilidade fora da curva, além do normal. Mas isso assim é uma coisa muito fora da curva em termos de crianças autistas, ou hoje em dia está acontecendo mais do que no passado? É o que acontece. Hoje em dia nós temos acesso ao diagnóstico e acesso ao tratamento. Aí torna mais visível esse desenvolvimento das crianças atípicas. Ok. Bom, eu acho que para fechar esse bloco aí, né? Essas 2 perguntas aí que nós deixamos o telespectador poder interagir. Alguma ponderação sobre isso, doutor Carlos? Ainda mais sobre esse aspecto autismo? É assim, eu gostaria de ressaltar que antigamente não era comum você ver uma criança com esse diagnóstico. Repare que pós-pandemia aumentou esse número de crianças. Por quê? A gente chama de filhos da pandemia. A pandemia, ela retardou alguns desenvolvimentos. Por quê? A criança precisa brincar. A criança precisa brincar, tem que ter contato com a terra, com a areia, com o ar, com a natureza. Isso vem retardando esse desenvolvimento. Então chama atenção com essas crianças que nasceram no período da pandemia. Então tu acha que o período de pandemia influenciou bastante então, para crianças que têm esse aspecto autismo? Com base no relato que eu vejo em consultório, sim, contribuiu bastante com esse diagnóstico. Ok. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas, como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para a tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu?